Se você tem um sonho de sair do Brasil para trabalhar como banho tosa, já fica aqui nesse canal, se inscreve, porque você vai gostar dos conteúdos que eu vou trazer pra vocês. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Lidiane. Eu moro na Nova Zelândia há quase 3 anos e eu trabalho como tosadora em um banho tosa aqui na Nova Zelândia. Se você tem um sonho de sair do Brasil para trabalhar como banho tosa, já fica aqui nesse canal, se inscreve, porque você vai gostar dos conteúdos que eu vou trazer pra vocês. Bom, eu trabalho com o Instagram há um tempo, né? Eu tenho um Instagram profissional. Hoje eu voltei com o meu Instagram profissional depois de um tempo sem mexer com ele mais, porque eu sempre trabalhei com o Instagram antes de vir para Nova Zelândia. E eu tinha meu pet shop, eu tinha a escola de banho tosa, onde eu usava o Instagram profissionalmente. Quando eu vim pra cá, eu passei por muitas coisas que eu vou contar pra vocês detalhadamente em outro vídeo. E eu acabei me perdendo de tudo. Então, hoje eu voltei com o meu Instagram. Então, muitas pessoas perguntam, né, como é morar aqui, como é trabalhar aqui. Gostam de quando eu vou viajar, que eu mostro as coisas pra eles lá no Instagram. E esses dias eu abri uma caixinha de pergunta, de novo. E eles colocaram muitas perguntas lá onde eu não consegui responder todas, porque eu acho que no Story fica muito carregado. Então, um dos motivos de eu criar esse canal também é para responder as perguntas. Por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver propósito em tudo que eu faço. Então, eu acredito que tudo que a gente vive tem um propósito. Eu acredito também que as dificuldades vêm para fortalecer. E quando a gente passa por dificuldade, quando a gente conta para alguém as nossas dificuldades, não significa que a gente é um coitado ou que a gente é melhor do que alguém. Mas eu acredito muito assim que Deus ele faz a gente se fortalecer para que a gente possa fortalecer outras pessoas lá na frente. Então tudo que eu falar aqui para vocês vai ser para que sirva para alguém. E eu espero realmente de coração que sirva, porque eu não tenho intenção em mostrar minha vida sem um propósito, em perder assim, não digo perder tempo, mas ficar horas gravando um vídeo se esse vídeo não vai chegar até alguém e não vai fazer uma pequena mudança que seja na vida de alguém. Então esse é o meu intuito com este canal. Então eu vou começar falando um pouquinho de como eu iniciei no banho tosa e aí nos próximos vídeos eu vou respondendo as perguntas e assim vou trazendo bastante conteúdo para vocês. Se vocês gostaram, querem me acompanhar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like para que eu possa ter um pouquinho de sucesso aqui nos meus vídeos, eles possam ser entregues para as pessoas que eu possa conseguir chegar, né, naquelas pessoas que eu quero realmente ajudar. Como eu comecei no banho tosa? Essa foi uma pergunta que eu recebi lá também, então eu vou começar por ela, que eu acho que é o início de tudo. Tanto o início de eu estar aqui, né, tanto o início da minha carreira como tosadora. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, não, um pouco antes, eu estava estudando ali, encaminhando, né, no ensino médio, encaminhando para universidade. E a minha irmã, ela sempre me ajudou muito nessas questões de direcionamento, ela sempre me direcionou bastante. Nessa época, a minha irmã me falou, o que você quer fazer? E eu sempre fui muito cachorreira. Sempre tive muito contato, assim, com animais, porque meu pai tinha cavalo, boi, galinha, coelho, a gente tinha todo tipo de animal dentro da nossa casa. E aí, depois meu pai acabou comprando sítio, então eu sempre tive um ligamento muito grande com os animais e eu sempre amei muito mexer com eles. Porém, era aquele tratamento caseiro, né? Então, eu não sabia profissionalmente como eu iria fluir. Então, a minha irmã encontrou um curso de banho tosa, eu nem sabia que existia. Na minha cabeça, eu queria o quê? Eu quero fazer veterinária, eu quero estudar veterinária. Então, ela falou, se você quer estudar veterinária, vamos para um caminho onde você se encontra ali se é realmente isso que você quer, no cuidado com os animais, porque é diferente você gostar e você cuidar. Então, ela encontrou esse curso de banho tosa em uma cidade, dava acho que 1h30, 2 horas da nossa cidade. E eu ia, com 15 anos, ela foi comigo acho que na primeira ou nas 2 primeiras vezes, e depois eu começava a ir sozinha. Eu pegava o ônibus na rodoviária, ia até a cidade, fazia o curso, aí ia pra dormir na casa de uma amiga da minha irmã, e depois no outro dia pro curso de novo, e depois voltava embora. E assim foi, durante o tempo que eu fiz esse curso, quando eu tinha meus 15 anos. E aí ali eu realmente me encontrei, gostei muito do banho tosa. No início era muito difícil pra mim. Eu não tinha habilidade, eu não tinha experiência, eu sofria demais pra conseguir segurar cachorro, pra conseguir fazer o banho tosa. Mas eu fui tentando e aí terminei o curso, peguei o certificado. E aí quando foi, passou mais ou menos umas 2 semanas que eu tinha pego o certificado.
me ligaram para trabalhar, para fazer um teste. E aí eu fui fazer um teste nesse pet shop e ali eu vi que eu não sabia tosar. Eu não conseguia fazer um cachorro inteiro, eu não conseguia tosar o cachorro por completo, porque no curso tinha ajuda dos professores e a gente nunca tinha feito um cachorro completo sozinho, apesar de ser um dos melhores cursos na época. Passei por isso, gente. Aí eu cheguei no pet shop, fiz o cachorro, ainda bem que tinha um mocinho lá que ele era o tosador. Ele me ajudou assim, mas daquele jeito que eu não consegui terminar o cachorro. Ficou horrível, gente. E aí eu já saí decepcionada, já achei que aquilo ali não era pra mim. Fiquei decepcionada assim na hora, mas depois já passou. Aí já me chamaram pra trabalhar em um outro lugar, e ali nesse lugar tinha uma pessoa muito profissional trabalhando. Ela já tinha muitos anos de banho tosa. E aí eu ficava olhando ela e ficava vendo a habilidade que ela tinha. Eu falava, caramba, eu quero ser assim um dia. E ali eu fiquei um tempinho ali trabalhando com ela. E logo eu já fui chamada para um outro lugar, porque ali nela eu era auxiliar. E lá no outro eu iria entrar já direto como tosadora. Mas tinha 3 tosadores também que já eram antigos no banho tosa. Então eu vi uma oportunidade de eu estar ali aprendendo mais com eles também. E aí eu fui trabalhar nesse outro lugar. E ali, assim, gente, eu me evolui muito ali. Apesar deles rirem demais, eles riam demais da minha tosse, eles falavam que eu não sabia tosar. Eu realmente não sabia, gente. Eu tava começando, eu tava nos meus primeiros meses de banho tosa. Eu não conseguia lidar com o cachorro, porque por ser delicada. Um tosador até falou na época, ela não vai conseguir ir bem nessa profissão porque ela é muito delicada. Eu realmente não conseguia segurar o cachorro, eu não tinha habilidade nenhuma. Então, assim, eu sofri bastante no meu começo de carreira. Eu deixava pelo, assim, tipo, nas patas, deixava pelo debaixo do braço, o tupete saía todo torto. E eu via a tosa deles, eu ficava maravilhada. Eu falava, será que um dia eu vou trabalhar dessa forma? Meu Deus, será que um dia eu vou trabalhar dessa forma? E eu lembro como se fosse hoje, eu sentada na recepção desse pet shop, eu via os cachorros que era cliente deles saindo, e eu ficava com esse pensamento, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? E, gente, glória, pra honra e glória ao Senhor Jesus. Hoje eu consegui. Eu sou uma boa profissional, eu tenho certeza disso. Hoje eu sei que eu sou uma boa profissional. Depois de muitos anos, não sou a melhor, não terminei de aprender ainda. Todo mundo vive a vida toda e a gente não aprende tudo. Então, assim, eu falo que eu sou boa no que eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho confiança no que eu estou fazendo. Não significa que eu sei tudo ou que eu sou a melhor. Não. Isso é longe de mim, gente. Mas assim, eu consegui o que eu queria, né? Que era entregar uma tosa perfeita, assim, perfeita entre aspas, né? Que eu falo para o meu cliente, agradando o cliente, porque a gente nunca consegue chegar na perfeição e deixar 100% ok, mas a gente consegue superar, né, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades e fazer um trabalho bem feito, com dedicação, com persistência, enfim. Trabalhei naquele lugar e aí fui chamada para um outro lugar, um outro pet shop que era no shopping que estava abrindo. Ali sim eu consegui. Trabalhei sozinha ali e eu fazia assim 15, 18 cachorros sozinha. Na época não tinha máquina de secar. Era assim uma doideira, gente. Das 8 da manhã às 4 da tarde era 18 cachorros quase todos os dias, cachorro grande, pequeno. Pra mim ali foi um lugar que eu peguei a habilidade e a rapidez. Hoje eu falo, eu trabalho muito rápido, assim, trabalho muito rápido e consigo fazer um trabalho muito bom, rápido, porque lá atrás, né, lá atrás, no meu início de carreira, eu precisei ser hábil para que eu desse conta do meu trabalho, senão eu não ia conseguir, tipo, manter os serviços que eu tinha. Enfim, trabalhei nesse pet shop por uns 3 anos. E aí acabei voltando para a cidade da minha mãe, ficando uns 2 anos ali. Ali eu trabalhei em uns pet shops lá na cidade dela. E ali nada assim de muito novo, porque era mais interior, então não tinha muita novidade, mas acabei ali tendo essa experiência de trabalho ali. E depois voltei para essa outra cidade, que é a cidade que eu comecei mesmo o banho tosa em si. Quando eu voltei ali, eu já tinha meu filho. Eu voltei com meu filho com 4 meses de idade. Eu ainda estava passando por uma época muito difícil, porque nessa outra cidade o salário era muito baixo. Tinha que pagar aluguel, tinha que. Gente, com um bebezinho de 4 meses, vocês têm noção do que é as dificuldades, né? Quando a gente chega. Acho que na época eu ganhava uns R$ 1.000 por aí. Ainda tinha que pagar aluguel, tinha que fazer compra, tinha que comprar fralda, comida, tanta coisa para um bebê. Então eu vi que ali, pra mim, não ia dar pra eu dar um bom, né, uma boa criação pro meu filho. Então eu tive essa oportunidade de mudar pra outra cidade, que era onde eu já morava antes, que a minha irmã morava lá. E assim eu fui, não pensei 2 vezes, minha irmã me ajudou
com as questões de casa e tal, aluguei 2 cômodos e fui morar nessa cidade. E ali foi onde, assim, eu cresci demais com meu banho tosa. Foi onde eu comecei com uma máquina de tosa, uma banheirinha, e às vezes eu lavava dentro do box do banheiro, e a minha mesa era a máquina de lavar, onde eu colocava os cachorros em cima, secava com secador de mão. E assim eu comecei, gente. Comecei a pegar um cachorro de uma irmã da igreja. Essa irmã falou para outra pessoa, essa pessoa falou para outra pessoa, essa pessoa falou para outra pessoa. E assim eu fui crescendo a minha clientela. E ali nessa cidade foi onde assim eu evoluí demais na minha carreira como empreendedora, que eu não sabia nem que eu era. E eu aprendi, assim, a ser a empreendedora e eu criei isso no meu coração. Eu criei, não, eu fiz com que isso crescesse dentro de mim, porque acredito que eu já tinha isso dentro de mim, só não tava fluindo, né? Porque eu não tive a oportunidade. E quando eu tive a oportunidade, eu fiz ele fluir, crescer. E o meu negócio cresceu, expandiu. E ali, como eu falei antes, eu não ganhei só clientes, eu ganhei muito amigos também. E foram essas pessoas que me acompanham no Instagram até hoje. E quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, também foi assim foi um cortar de um cordão umbilical. E porque pra mim aquilo ali era um filho, porque foi tanta luta pra conseguir conquistar. E aí de repente eu tive que me separar daquilo ali. Então aquilo ali pra mim foi um choque, mas eu vou contar pra vocês como foi depois no próximo vídeo. E aí, ali, quando eu montei o banho tosa na minha casa, foi num espacinho bem pequenininho, não era nem garagem, era uma garagem pra moto, pra vocês terem noção de tamanho. Ali foi onde eu comecei o banho tosa. E aí foi crescendo, crescendo, aluguei um salão, gente, com uma dificuldade que eu não consigo nem explicar, porque eu não tinha dinheiro sobrando. Nunca sobrava dinheiro, eu tinha dinheiro para pagar aluguel e as compras e aqui eu não sei como eu conseguia montar salão, eu não sei como eu conseguia equipamentos, eu não sei como eu conseguia montar em si um salão de banho tosa, mas eu conseguia. E aí ia crescendo, crescendo, crescendo. E antes de eu vir pra cá, foi um momento assim que o meu salão ele tava assim muito bom mesmo. Eu tava dando bastante aula de banho tosa e eu trabalhava de dia no banho tosa, à noite eu ia pra faculdade, porque aí eu tinha entrado na faculdade de veterinária quando a minha filha tinha 4 meses de idade, que aí eu já tive a segunda filha. Eu entrei na faculdade de veterinária e aí aos fins de semana eu dava as aulas e quando não tinha aula na faculdade eu também dava aula até as 11 da noite nesse salão de banho e tosa. Então, assim, eu tava num estado, assim, muito bom, sabe? Tava num status muito bom, o meu salão, o meu empreendimento. E aí foi quando eu tive a oportunidade de vir pra cá. E aí eu vou contar pra vocês no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vou falar muito mais pra não ficar muito longo. Mas se vocês gostaram, deixe um like, já se inscreve aqui no canal para que eu possa alcançar as pessoas que são necessárias assistir esse vídeo. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.